se ponha diante de Deus, adorando na beleza da sua santidade, porque Deus é fiel. Amados, esse estudo do livro de Neemias é visando uma batalha espiritual. Batalha sempre vai existir. Guerra tem princípio, meio e fim. Mesmo que comece outra guerra, uma sempre tem fim. Concorda comigo? A gente vê os países aí tudo em guerra, não é isso? Daqui a pouco aí tem assim aquele índice de guerra, muitas mortes. Mas daqui a pouco tem um acordo, a guerra cessa. Mas batalha todo dia, mano. E nós estamos aqui aprendendo como é que a gente vai se livrar das guerras. Alô? Como é que a gente vai se livrar das guerras? Amados, nós vamos terminar hoje o capítulo 2, tá? Porque o capítulo 2, ele falou das 3 portas que eu falei no domingo passado. Para concluir aqui o capítulo 2, eu vou ler aqui, amados, do 16 ao 21, para a gente ter sequência. Que ele entrou, ele passou pela porta do vale, pela porta do monturo e depois pela porta da fonte, não foi isso? Que foi uma maravilha o estudo. Agora, no capítulo 3, vai ser a coisa mais linda. Porque no capítulo 3 vai falar de todas as portas. Tá? 12 portas. 12 portas. Quantas portas existem hoje? 8. Das 12, 8. Qual é a porta que continua fechada? Oriental. Quem passou pela essa porta, né? O último a passar pela essa porta foi Jesus. Então, ela continua fechada. Amados, do 16, só para a gente fechar aqui o 2, diz assim, do 16, ó. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda, até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinha declarado coisa alguma. O que nós estamos entendendo? Quando nós estamos na batalha espiritual, eu acho melhor entender nosso segredo com Deus e fechar nossa boca, a gente fala demais. Aí estraga tudo. Aí você está numa batalha espiritual porque você está num pleito com Deus para que Deus te dê vitória, aí você clama, e tem que clamar mesmo. Senhor, envia os anjos para batalhar, para marchar, não é isso? Aí você tem que ter os horários, você tem aquele compromisso com Deus, aí você abre a boca e começa a falar demais. Fica dando detalhes. Então, quando você tem uma missão, quando Deus fala bem assim, fica nessa batalha, fica nesse propósito que eu vou te dar vitória. Aí, você tem uma missão de você ir ser bem sucedido. Aí você começa a abrir a boca, gente, não dá certo. Uma que quando a gente abre a boca demais, o próprio mundo espiritual também ouve. O mundo espiritual é vivo. As pessoas não entendem, mas o mundo espiritual é vivo. Aí ele disse bem assim, então lhes disse, bem vede vós a miséria em que estamos. Aí eu passei assim, repita comigo, miséria. Miséria é bom? Não. A miséria atrai o quê, gente? Pobreza, tristeza, choro, dor, angústia, ansiedade, falta o quê? De esperança, falta de fé e até a morte, não? Era assim que Jerusalém estava assim, tá? Miséria. Estavam na miséria. Em que estamos? Que Jerusalém está assolada. Jerusalém. Nós somos o quê? A nova Jerusalém de Cristo, não é isso? Lá, Jerusalém, naquela época, ela estava assolada. O local que tinha o templo, não é isso? Estava lá assolado. Aí a gente vai olhando, vai pesquisando. Vocês sabem
que Jerusalém, quando Neemias chegou lá, Jerusalém estava assolada. A cidade estava em ruínas. Amados, quase 150 anos. É pouco isso? Que o exílio babilônico foi de 70 anos. Mas muitos anos passaram, estava tudo destruído. Porque quando chegou lá, Nabucodonosor, ele arrasou. Ele só não derrubou os muros, não. Ele só não queimou as portas. Ele destruiu o templo do Senhor. Assolada, roubada. Porque ele levou o quê? Todos os utensílios que de ouro da casa do Senhor. Tudo que estava de bom, levou. Pense assim, amados. Num local assolado. Assolado tem roubo? Tem. O que mais que tem no local assolado? Miséria, destruição, o que mais? Morte, doença, praga. É igual que a gente vê essas pessoas fugitivas de guerra. Gente, fica nesses acampamentos. De vez em quando eu vejo ali onde tem as guerras, né? Lá no Israel, ali hein? Paquistão, sabe? Esses lugares assim, gente. Antes era um lugar, eram cidades. Quando você chega lá, violência, quando você chega lá, encontra o quê? Escombros. Não é isso? Assim estava Jerusalém. Além de miséria, ela estava assolada. Isso para a gente ver por que eu estou me pegando nessa palavra de assolada, de miséria. Nós estamos numa batalha espiritual. Vamos fazermos uma reflexão. Há quanto tempo a minha vida está assolada? Há quanto tempo as minhas gerações estão perpetuando miséria? Essa miséria, cada um já falou um adjetivo do que é miséria. Há quanto tempo? Que nós estamos num círculo vicioso de assolações. Estava até conversando ali com a nossa amada Luciana. Assolações de maldições hereditárias. Desde pequena que eu ouço, né? Sempre minha mãe falava alguma coisa de bisavó, de tataravó. Ah, não sei quem morreu disso. Ah, porque meu pai tinha. Ah, porque minha mãe tinha. Assolações de doenças, de miséria. As pessoas às vezes fazem, né? Aquela genealogia de famílias que são assoladas às vezes por pobreza. Se você for ver eles no antepassados, a gente vai perpetuando em nome de Jesus. Nós estamos aqui numa batalha espiritual, a gente vai acabar com isso. Batalha é isso. Você falar que vai, esse ciclo de assolação, esse ciclo de miséria vai ter que parar. A gente não vai passar para nossas gerações mais isso. Mas a gente vai falar só uma vez? Não. Gente, esforço. Jesus falou que o reino dos céus é tomado com esforço. Esforça-se para entrar por ele. A porta é o quê? Estreita, larga. É a que conduz à perdição. Eu não quero. Se eu for lá para minha família, pense agora em vossas famílias. O que tem assolado a tua família, as gerações? Cada um aqui sabe o que está assolando. E está atingindo a gente? Claro que está atingindo. Basta. Isaías fala, basta. Deixe o passado para trás. O profeta Isaías fala, eis que eu estou fazendo coisas novas. E ele fala bem assim, eu amo esses profetas, sabe o que eles falaram? Não está percebendo, não? Não, faz uma pergunta para a gente. Porque a gente fica tão assolado pela batalha espiritual, pelas guerras, daquilo que a gente se torna refém, que a gente não está percebendo que ele está fazendo coisas novas. Deus está levantando um exército de guerreiros nessa terra. Amados, nós somos os últimos remanescentes. A palavra de Deus fala que o Senhor tem passado em revista as suas tropas. Lá em Isaías fala, em Jeremias fala. Levantar estandarte. Que estandarte? É uma bandeira. Quem é a nossa bandeira? Mais alto, quem é?
Não é ele? Quando a gente fala que Deus é a nossa bandeira, do hebraico, Jeová Nissi. Não é isso? Deus é a nossa bandeira. Ali ele fala, subir os montes, escalvado. O que é escalvado? Montes que não tem nenhuma vegetação. Esses montes que estão tudo queimados, tudo assolado. E ele fala, subir os montes, escalvado. É com as vossas espadas. Anunciai. Anuncia que o Senhor reina. Profetize que vós não estão sozinhos nessa batalha espiritual. Olhe para que Deus mostre, é o campo invisível. Senhor, qual é a parte que a minha batalha espiritual é pior? A gente tem que pedir, me dê estratégia. O que eu tenho que fazer? Porque nós somos dependentes de Deus. Em suas orações, ore assim, Senhor, eu sou dependente de Ti. Nas epístolas está escrito que o Senhor é a nossa suficiência. Glórias a Deus. Dever de casa para nós, para mim e para vós, e para quem está ouvindo. Comece agora a pensar, vá lá no caderninho, em que a minha geração tem sido assolada. Em que a minha geração tem tido miséria. Eu não falo só miséria de escassez, não. Eu falo miséria de doença. Óbitos, sempre com a mesma história. Tem gente que não se aposta ainda da doença. A minha diabetes. O meu pai morreu do coração. O meu tio morreu do coração. Eu sofro do coração. Está repreendido. Põe para correr. Enfermidade não é de Deus. Para aquela mulher que andava encurvada há 18 anos, Jesus falou, eu repreendo esse espírito de enfermidade. São espíritos malignos. Em nome de Jesus. Aí você tem os laços, né, consanguíneos. O teu DNA. Aí vamos supor, a gente acaba sendo afligindo. Vá para o Salmo 107, versículo 20. E enviou-me, fala como se for para você, tá? E enviou-me a sua palavra, e me livrou, e me curou do que era mortal. Ore em cima, chamando a existência. Porque se nós temos essa geração, é certo que a gente vai ser atacado. Vá para o Salmo 107, versículo 20. Vá para o Salmo 103, que ele fala. Ele perdoa as nossas iniquidades, sara todas as enfermidades, todas. Ele não está especificando que é alguma, todas. Então, vai receber diagnóstico? Sim. Mas a última palavra é do Senhor. Viva. Viva com a palavra de Deus. Ele fala que ele cura. Jeremias está falando, né? Cura-me, Senhor, e eu serei curado. Sara-me, Senhor, e eu serei curado. Gente, é uma peleja. Mas Deus continua sendo o médico dos médicos. Nessa batalha espiritual, nós estamos o quê? Com causas impossíveis. Leia o Salmo 75. Deus, juiz de toda a terra. Juiz da terra. Sabe o que ele fala? Está numa batalha espiritual. É casa na justiça. Falta de provisão, doenças. Não é do Oriente. Não é do Ocidente. Não é do deserto que vai vir o auxílio. Estão entendendo? Deus é juiz. A uns ele abate, a outros ele exalta. Viva pela palavra de Deus. Seja renovado nessa batalha espiritual que nós estamos passando com a palavra de Deus. E nós temos que ficar nessa Jerusalém. Mas uma Jerusalém reedificada, com unidade. Até na descida do Espírito Santo, qual foi a ordem? Ficai em... De novo, vamos falar mais alto. Ficai em...
Na descida de Pentecostes, o que aconteceu? Tão lindo, né? Atos, né? 2, né? Estando todos reunidos, cenáculo, era o lugar que eles se reuniam para orar. Estando todos reunidos ali no cenáculo, veio um vento que impetuoso. Impetuoso foi um vento forte, né? E encheu toda a casa. Né? Falaram ali que encheu toda a casa. E todos receberam o Espírito Santo de Deus. Falou que na cabeça de cada um apareceram línguas como de fogo. Leiam lá, a descida do Espírito Santo, lá em Atos, quando tiver um tempinho. E todos começaram a falar em outras línguas. Nessa batalha espiritual, ore e fala, desça sobre mim essa língua de fogo. Nós precisamos termos o batismo com fogo do Espírito Santo. É o que te dá autoridade. Que quando a gente aceita Jesus, a gente tem o selo do Espírito Santo, tá entendendo? Mas o batismo no Espírito Santo é batismo com fogo. Jesus, quando João Batista batizou Jesus, foi a coisa mais linda, não foi? Falou que quando ele saiu, né? Imagina, eu imagino o local. Quando ele saiu das águas, falou que João viu, né? Uma pomba, né? Descendo, né? Sobre Jesus. Ali ele foi batizado com o Espírito Santo. O símbolo do Espírito Santo, né? É pomba, é fogo, é água, não é isso? É óleo, não é isso? O azeite. Estamos aprendendo a orarmos com autoridade. Então, amados, estamos aprendendo a ficar esperto na batalha. O mundo é cheio de armadilha, não é? Corra para a palavra. Corra. Ali, né, Paulo escreveu ali a Timóteo, né, falou que a palavra de Deus é para te consolar, mas é para te admoestar, é para te edificar, tá entendendo? É tudo a gente encontra na palavra de Deus. Fiquemos em Jerusalém. A igreja, a noiva de Cristo. E guardem vossos corações. Essa batalha espiritual que nós somos vencedores, amados. Neemias aqui, ele foi vencedor. Porque quando ele viu, ele mostrou. E na palavra também fala bem assim, ó. Que nós não ia ficar mais no opróbio. O que é opróbio? É vergonha. É vexame. Voltemos para a nossa batalha espiritual. O que está nos envergonhando? Não, porque na batalha espiritual você fica exposto à vergonha, a um vexame. Tá difícil? Corre lá para Isaías. De mulher desamparada que eras, não vai ser mais. A vergonha da tua viuvez, não vai ter mais. Eu sou o teu marido. Vamos falar? Eu sou o teu marido. Quando Deus falou isso, amados, que quando se fala de marido, né, quando um homem e uma mulher se casam, né, geralmente marido é o quê? O provedor. Quando ele usa a palavra, eu sou o teu marido, quer dizer, eu sou o teu provedor. Corra para a palavra. E ele fala ali, não sereis envergonhado, amado. Vá lá para Deuteronômio 28. Vou dar a dupla honra. Né? Deuteronômio 28, as bênçãos decorridas da obediência. Não é isso? Dupla honra. Não vai ficar por baixo, vai ficar por cima. Glórias a Deus. E nesse finalzinho aqui do capítulo 2, Neemias chegou ali para olhar, mas quando ele mostrou, quando ele falou, o próprio povo falou bem assim, eles que falaram, ó. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos e esforçaram as suas mãos para o bem. Tão lindo, né? Quando a gente é disponível. Por que a nossa pastora está se convalescendo? O que ela está propondo aqui? Que a gente vai para a rua, né? Igreja para fora. Vamos ter missão, não é isso? Almas que estão perdidas, que Deus é louco por vidas, né? Então, missão, se esforçar, coisas que tem que ser feitas aqui dentro, tantas coisas que tem que ser feito, né? E dentro das nossas batalhas espirituais, o que é que a gente vai ter que ficar disponível? A gente aqui na frente está encorajando, a palavra de Deus nos encoraja. E que a gente aqui, dentro da nossa igreja, a gente seja disponível. Que a gente queira edificar. O que é edificar? É você, né, reconstruir
É reparar, você tem que ver o que está errado. Às vezes, quando você vai edificar, tem pessoas que colocam mais coluna, não é isso? E o povo aqui aceitou reedificar ali Jerusalém. Se levantou o quê? Os opositores. Vai levantar opositor e vai. Aqui na igreja, na nossa vida particular, na nossa família. Mas quando a gente se propõe a edificar a nossa vida, as nossas gerações, Deus está nos colocando como coluna. Isaías 58:12 diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas. Olha que maravilha! E restaurador de veredas, para que o país se torne habitado, tá entendendo? É gente que vai mudar esse ciclo de assolação que tem na nossa vida, nas nossas gerações, que tem no nosso país, que tem na nossa igreja, que a gente tem que ver igreja que não consegue nada. Fica sempre ali, minguada, não tem palavra, não tem estímulo, não tem uma ação social, não tem algo para oferecer, tá entendendo? Tá falando que a gente que vai ser reparador de brechas, de antigas ruínas, Deus está contando conosco. Aleluias! Em Isaías 44, diz assim: foi uma promessa de livramento nas batalhas espirituais. Agora vem um consolo, né? Deus encorajando a gente. Assim diz o Senhor, é que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Salmo 139, fala tudo sobre isso. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas sozinho. Vai adiantar a gente botar nossa mão? O nosso braço de carne vai estragar tudo, né? Ele mesmo fala: faço tudo sozinho, estendi os céus, e sozinho espraiei a terra. E digo, de Jerusalém será habitada. Amada, o que está desolado na nossa vida, o que está faltando, Deus está falando: eu vou trazer vida. Por isso que Deus tem nos ensinado a profetizar. Senhor, não vai ficar mais morto. A palavra está dizendo, será edificada, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Podemos dar um amém? É Deus que vai. Olha só, ele falou que ele é que vai levantar. Vai ser habitada. Jerusalém será edificada e do templo será fundado. Nós somos o quê? O templo do Senhor. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Amado, que Deus nos faça casa firme. Nós somos o quê? Fundamentado na rocha. Quem é a rocha? É Jesus. De que o apóstolo Pedro nos chama? Pedras o quê? Pedras vivas. Casa firme, que tem as duas parábolas. O que edificou a sua casa na rocha. Jesus é a rocha. E para a gente não temer, eu deixo esse versículo aqui, Jeremias 15:20. Eu te porei contra este povo, como um forte muro de bronze. Os inimigos vão levantar. Tá, lá foi Tobias, Sambalate, Gersen, né? Aí o que Deus fala para nós? Eu te porei contra este povo como um forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. A gente não tem que ter medo. E que a gente saiba que Deus nos ungiu, tá? Ouçam o que está escrito em Isaías 61. 4. Isaías 61, 4. Diz assim: e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão cidades assoladas, destruídas de geração em geração. A gente tem que mudar, não tem, amado? Eu não sei se os irmãos têm orado, eu tenho orado. Tem muita coisa aqui, tô legal. Tem pra gente se acomodar com aquilo que a gente tá vendo? Perpetuando na nossa vida. E não é só com a gente não, amados, com a nossa família. Você tá vendo a nossa família, né, destruída. Você tá vendo o nosso país destruído, família destruída. Que a gente faça uma diferença na nossa geração. Tem um louvor da Fernanda Brum, né, que ela fala, né, para você se levantar e você fazer a diferença nessa nova geração. Que Deus nos abençoe. Fiquem firmes nessa batalha espiritual. Aprenda a orar, aprenda a pedir socorro. Vá para a palavra, ore em linha com a palavra. Senhor, está escrito. Tu falas que a tua palavra não volta vazia. Tu velas pela tua palavra. Orem.
Peça aos anjos, eu não estou sozinha, os anjos estão comigo aqui, batalhando comigo. E saibam que em Jesus nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tá, amados? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Leia lá Efésios 6, do 10 ao 18. Pega a tua espada. A espada que é a palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Eu sou a pastora Sandra Brito, da Catedral Águas Profundas. Temos como pastora a pastora líder, a pastora Sandra Lúcia Alves Figueiredo. Que Deus vos abençoe poderosamente. Amém.